Lucas, capítulo de número 19, do verso 1 ao 10. Eu vou fazer menção e eu quero que você acompanhe, em nome de Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu depressa e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso que aconteceu, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu roubei ou defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar nessa noite. Poderoso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Abre o nosso entendimento e que a Tua boa palavra venha a ser ministrada aqui nessa noite, Pai. Se for da Tua bondade, que o Senhor Deus venha nos instruir verdadeiramente o caminho que nós devemos seguir e trilhar para essa noite, em nome de Jesus, e que as nossas vidas venham ser impactadas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar e vamos em nome de Jesus. Meus irmãos, a história, o texto em si, ele é bem conhecido. E isso faz com que a gente não precise de muita coisa para poder entrar logo no assunto central, para poder entrar logo no tópico central. A história é conhecida. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Eu não sei quem e eu também não sei como, mas alguém, de alguma maneira, falou para ele de Jesus. Citou que Jesus iria passar por ali. Zaqueu, o chefe dos publicanos, ficou sabendo de alguma maneira, ficou sabendo por alguém que Jesus iria passar. O que chama a atenção é que o nome dessa pessoa não é citado. Porém, essa pessoa é uma das mais importantes da história. Por quê? Porque o fato dela não aparecer na história não faz com que a ação dela seja muito importante. Jesus só encontra Zaqueu porque Zaqueu ouviu falar. Jesus só encontra Zaqueu porque Zaqueu despertou a curiosidade de saber quem era Jesus. E aí a gente entra naquele foco central que, infelizmente, a gente já tem de cor e, ao mesmo tempo, às vezes a gente não se atenta. Por isso que eu disse infelizmente. Qual é o foco central aqui? Zaqueu fala: eu quero conhecer esse Jesus. Eu não sei a maneira que apresentaram Jesus para ele, mas eu sei de uma coisa: a apresentação foi boa o suficiente para ele chegar e falar: eu quero conhecer ele, eu quero saber quem é ele. Zaqueu, então, ele decide arquitetar um plano para poder conhecer Jesus. E por que Zaqueu tem que arquitetar um plano para conhecer Jesus? Porque tinha uma multidão muito grande que não permitia que Zaqueu chegasse perto dele com facilidade. Zaqueu
A Bíblia vai dizer que era de pequena estatura, tinha essa dificuldade, essa deficiência, e aí por isso Zaqueu precisa arquitetar um plano só para ter um encontro com Jesus. E olha que interessante, Zaqueu arquiteta um plano tão bem elaborado que ele descobre onde Jesus vai passar. E ele fala, no meu encontro com ele não precisa nem falar comigo. No meu encontro com ele não precisa nem conversar comigo. Eu só preciso ver. Às vezes a gente olha a fé da mulher que tinha um fluxo de sangue e a gente fala, aquela mulher foi doida de falar, eu só quero tocar. Mas se você for parar para analisar, o que Zaqueu quer é só ver. Ele só quer olhar para Jesus, ter um encontro com Jesus, não de palavras, mas apenas de ver. O texto não vai dizer em momento algum que Zaqueu gritou, mas o texto vai dizer que Zaqueu só subiu porque queria vê-lo. E aí entra esse contraponto, por quê? Porque enquanto Zaqueu arquiteta todo um plano para poder ver Jesus, Zaqueu, ele sabe que Jesus é a pessoa certa para ter um encontro. E Zaqueu vai com a motivação certa até ele. Porém, a gente vai ver que existe uma multidão também, que cerca Jesus, que segue Jesus e que anda Jesus. Só que quem fazia parte dessa multidão? A Bíblia vai falar que eram muitos. Alguns deles eram escribas e fariseus, que estavam dispostos a achar de Jesus uma falha. Tudo que eles queriam era achar um defeito em Jesus. Perceba, já tinham pessoas próximas de Jesus. Porém, a motivação de alguns era, eu preciso achar ele no erro. A motivação de outros era, eu fiquei sabendo que ele cura, então eu vou até ele, porque ele vai fazer um milagre. A motivação de outros era, eu sei que ele não despede a multidão com fome, então eu vou, porque ele vai me dar alimento. E aí eu percebo, irmã Eleni, que a motivação da grande maioria da multidão não é estar com Jesus por quem ele é, mas é estar com Jesus pelo que Jesus poderia dar. Aí entra um grave problema. Do que adianta ir até a pessoa certa, porém com a motivação errada? Às vezes, a gente está na onde Jesus está, na onde Deus está, só que a nossa motivação, ela não é uma motivação condizente com o poder de Deus. Aí qual é o problema disso? O problema disso é que a multidão está seguindo Jesus, mas não está recebendo cura. Tinha alguns que seriam curados? Tinha, mas perceba, a multidão não vai na sua grande maioria embora. Pelo contrário, continua seguindo. A multidão que queria estar ao lado de Jesus por causa de receber algo em troca, é uma multidão que infelizmente segue Jesus por muito tempo, mas não tem uma intimidade com Jesus em tempo algum. E a mensagem que Deus coloca no meu coração é, cuidado, porque de nada adianta você estar no lugar certo, mas a sua motivação ser errada. Sabe qual é o problema maior dessa história, Estevão? O problema maior é que a geração que está no lugar certo, com a motivação errada, Lucas, atrapalha quem está querendo conhecer Jesus com a motivação certa. Esse é o problema maior. O que tem de crente que está na presença de Jesus há anos, está na presença de Jesus há dias, não deixou Jesus transformá-lo em nada, porque só está na presença de Jesus porque quer algo em troca. O grande problema é que na grande maioria das vezes, quando chega um sedento, disposto a conhecer Jesus de verdade, disposto a conhecer Jesus pela essência, disposto a conhecer Jesus como Salvador e como Todo-Poderoso, às vezes a pessoa que está na presença de Jesus é mais um estorvo e um atrapalho do que uma posição de ajuda, do que alguém que está disposto a ajudar. E aí eu trago essa parte introdutória da mensagem única e exclusivamente para dizer qual é a tua motivação na presença do Senhor. Porque isso daqui entra um pouco com a mensagem que eu preguei ontem. Qual é o teu foco na presença do Senhor?
Porque se o teu foco for de estar na presença de Jesus, por aquilo que é terreno, por aquilo que é material, por aquilo que você acha que é importante, pode ter certeza que não vale a pena. Você pode até caminhar com Jesus léguas de distância e anos e muito tempo ao redor dele, mas você não vai experimentar um milagre poderoso dele parar a caminhada para poder tratar com você. O que tem de gente que durante a sua vida precisa de outras pessoas da multidão o instruir para continuar, porque não tem ligação com o mestre. Lembra do texto da mulher do fluxo de sangue? Olha o que os discípulos dizem: mestre, a multidão aperta e te oprime. Tem muita gente que está na presença de Jesus e ao invés de receber de Jesus virtude, faz o quê? Aperta e oprime. Mas o que Deus coloca no meu coração para mim dizer é: Ele está disposto a ter uma relação com você muito maior do que você imagina. E o que é que eu faço, pastor? É simples: esteja na presença dEle de verdade. Não esteja na presença dEle porque o pai pede, porque a esposa mandou, porque o pastor está te cobrando. Esteja na presença dEle por aquele que Ele é, porque Ele é muito maior do que você imagina. Aí o que me chama a atenção é: uma multidão segue Jesus pelo que ele faz. Um homem decide ver Jesus. Ele não decide, o texto não diz, Agatha, que ele quer ver Jesus fazer milagre. O texto não diz isso. O texto diz que ele quer ver Jesus. O texto não diz que ele quer ver um paralítico andar, um cego ver. Ele não quer ver evidência, ele quer ver o Senhor. E é isso que eu trago de mensagem para nós aqui nessa noite. Às vezes a gente buscamos muita evidência e deixamos de ter Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Cuidado para você não fazer parte de uma geração que mais afasta pessoas da presença de Jesus, que mais afasta pessoas da essência de Cristo Jesus do que aproxima. Aí olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos, como a história é conhecida, a maioria dos irmãos já sabe. Os publicanos eram os cobradores de impostos na época. A nação de Jerusalém, de Israel, ela estava sitiada praticamente. E no tempo de Jesus, César cobrava imposto sobre basicamente tudo. Para vocês terem uma ideia, até a pessoa que apenas passava por Jerusalém era obrigado a ceder algum imposto. E quem é que recebia os impostos? Os publicanos. Então, a classe que Zaqueu era uma classe muito odiada. A classe que Zaqueu era uma classe muito mal querida. Era uma classe que ninguém gostava. Quem aqui gosta de político? É muito difícil a gente achar alguém que gosta de político. Que gosta. Por quê? Porque é uma das classes que é mal querida. E se você gostar, é no máximo 2. Mas se você for falar, a maioria não presta. Por quê? Por mais que você não saiba quem eles é na essência, lá em Brasília ou aqui na Assembleia Legislativa, por mais que você não está dia a dia com ele, a classe já é mal querida. A classe já é malquista. E é dessa maneira que os publicanos. Mas o que é interessante é que Zaqueu não só era publicano, ele era o chefe. Então quer dizer que, basicamente, se os publicanos eram, vamos dizer assim, que meio frouxo, o que eles faziam? Eu vim aqui porque o Elias mandou. É ou não é? O mais certo é isso. Se alguém vai dizer não para outra pessoa, a primeira coisa que ele quer fazer é jogar a culpa do não para outra pessoa. Quando os cobradores cobravam, eles deviam cobrar em nome de César. E o representante de César não era nada mais, nada menos que o chefe dos publicanos. Zaqueu era malquisto. Não era uma pessoa bem querida. E o grupo que Zaqueu estava era um grupo que também fazia coisas erradas. O que a história vai dizer? A história vai dizer que os publicanos eles recebiam porcentagem do que eles retiravam do povo. Então basicamente é isso. Como eu tenho a lei, eu sou publicano e eu sei, Lucas,
eu vou chegar no Fábio. E o Fábio, ele é um agricultor que ele deve me dar no mínimo 20%. O que os publicanos faziam? Opa, se César quer 20, eu vou falar que ele quer 50. Por quê? Porque a gente tem que receber o do viajante, né? O do viajante. Aí o que acontecia? Na grande maioria das vezes, os publicanos recebiam até mais do que o próprio César. Em nome de César, eles recebiam até mais. Por quê? Porque eles viam a oportunidade de enriquecer de maneira ilícita e ao mesmo tempo sem fazer nada de legal. Por quê? O que eles estavam cobrando era de certa forma devido. Quando a gente vê isso daí, a gente vê que o povo eles eram odiados e na grande maioria desses eram todos ladrões. Eu estava vendo algo do período do Império Romano, um texto do período do Império Romano, que César, ele castigava os homens que tinham um pouco a mais e recebiam um pouco a mais do que ele no imposto. Porque a taxa que eles recebiam era de em torno de 5%. Aí César castigava quem tirava um pouco a mais. Só que ao mesmo tempo, César premiava quem trazia a mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque César não tinha como saber quanto que a pessoa em específico deu. Ela não tinha como saber. Só que César ficava contente quando eu chegava com um valor muito alto. Por que eu trago isso para a gente entender? Porque a classe que Zaqueu vivia não era uma classe muito querida. Não era uma classe muito boa. Mas, mesmo assim, isso não limitou Zaqueu. Ele sabe, eu sou baixinho, eu sei. Ele sabe, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu quero conhecer esse Jesus. O que me chama a atenção é a classe que Zaqueu participava. Era uma classe que era mal querida e mal vista, e na sua grande maioria de ladrões perante a sociedade. Mas mesmo assim ele não renegou, e ele falou, eu vou perante Jesus, eu vou conhecê-lo. Ele faz um plano tão audacioso, que ele não se limita à única árvore que tinha ter espinhos para ele parar. Ele fala, eu quero ir até o fim, porque eu preciso ver esse Jesus. Por isso que eu percebo uma coisa. Os fariseus, eles tinham uma ideia de querer o ter. Como mais ou menos a geração de hoje. Ela busca muito o que tem. Ela busca muito o que é visível. Ela busca muito ter alguma coisa para apresentar. Mas aí eu percebo que esse homem Zaqueu, ele tinha, porque o texto diz que ele era rico. Só que o que é interessante é, Zaqueu abre mão do ter para buscar aquilo que Jesus era. Eu quero ver se eu consigo me fazer ser entendido aqui. A geração de hoje e a geração de Zaqueu, o do povo publicano, era uma geração que era muito apegada ao que tinha. Mas o que Zaqueu tinha não alterava que algo nele estava faltando. Aí o que eu percebo? Eu percebo que há uma geração que é apegada no ter. A própria multidão era apegada no ter. Por quê? Porque a multidão ia para Jesus para ter alguma coisa. Ou para ter uma cura, ou para ter alimento, ou para ter algo em específico. Mas olha que interessante. Jesus não veio como Filho de Deus para ser o homem que ia fazer os outros ter. Mas sim para ser o homem que ia fazer os outros serem. Eu quero que você consiga entender essa linha de raciocínio aqui. O homem hoje está muito atrelado a essa cultura de buscar, de galgar, ter. Mas quando nós somos seguidores de Cristo, não importa o que eu tenho, mas importa quem eu sou. Cristo nunca nos ensinou a buscar ter. Cristo sempre nos ensinou a buscar ser. E o que eu percebo desse homem é isso. Eu não estou nem aí para o que ele tem para dar. Eu só quero saber quem ele é, porque eu quero ser como ele. Eu quero trazer essa mensagem de Deus para mim e para a tua vida.
Não adianta estar dentro da igreja por aquilo que você busca ter. Você tem que estar dentro da igreja por aquilo que você é e por aquilo que você quer ser. O que é que você é? Eu sou filho de Deus, lavado e remido com o sangue de Jesus. E o que é que eu quero ter? O que é que eu quero ser? Eu quero ser santificado. Eu quero ser levado para o céu. Não por aquilo que eu tenho, mas sim por aquilo que eu sou. Olha o que a Bíblia Sagrada fala. As características que distinguem quem vai subir não é posse. As características que distinguem quem vai subir não é o que eu tenho, mas sim quem eu sou. E é por isso que quem tem, às vezes, não sobe. Mas quem não tem, mas que Deus quer, vai certamente subir. Então eu trago essa mensagem de alerta para mim e para a tua vida. Não busque ter, busque ser. Cristo Jesus não quer que você evidencie aquilo que você tem. Cristo Jesus quer que você evidencie quem você é. Ele quer que você evidencie Ele através das suas ações, do seu modo de agir. Amém? Glória a Deus. Agora deu para terminar a parte introdutória, eu vou entrar na mensagem. Parece brincadeira, mas é verdade, Miqueias. Aqui é a parte que eu queria entrar, porque é a parte que mais me tocou nessa mensagem. Zaqueu era chefe dos publicanos. Então Zaqueu estava atrelado com quem? Com as pessoas mais vis perante a sociedade. Os mais bandidos, vamos dizer assim. Os mais ladrões. E olha que interessante. Zaqueu estava atrelado com todos esses. Mas para mim, quando eu olho o texto, eu não reconheço que Zaqueu se mancomunou com eles e viveu que nem eles. Alguém consegue reconhecer que Zaqueu era ladrão? Nesse texto? Quem aqui pode dizer que acha que Zaqueu era ladrão, baseado nesse texto? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Não tem? Quem crê? A maioria. Você já viu gente pregar e dizer que Zaqueu era ladrão? Eu já vi muito. Só que para mim, quando eu leio o texto, Zaqueu não era ladrão não, irmão. Olha o que Zaqueu disse. Se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver. Não vou devolver normalmente. Eu vou devolver 4 vezes mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ladrão devolve 4 vezes mais? Já imaginou? Se todo ladrão, bandido, que roubasse, chegasse e falasse assim, não, faz uma fininha na frente da minha casa. Por quê? Porque a partir de agora, eu vou devolver. Não vou devolver os 10 reais que eu te roubei. Se eu te roubei 10, eu vou te dar 40. Olha só que coisa linda. É melhor do que investir em banco. É melhor do que fazer qualquer investimento, irmão. 4 vezes mais? Que taxa de rendimento é essa? Coisa linda. Quando eu vejo isso, eu vejo sinceridade em Zaqueu. E eu vejo uma coisa, roubar ele não roubava. Se ele era rico, no mínimo, é porque ele estava vivendo de maneira correta e ele estava tirando o que era dele justo. O texto diz que ele era rico, mas o texto não diz que ele roubou. Não diz. O povo acha que ele era ladrão pelas pessoas que ele estavam ao redor. Mas aí agora eu quero focar no foco central dessa mensagem. Qual é o foco central dessa mensagem, pastor? Zaqueu viveu a vida inteira tendo muita coisa. Ao redor do povo. Mas ele não se usurpou do que não era dele. Porque senão ele não ia dizer isso aqui. Ele não tomou o que não era justo dele. Ele não fez isso. E por que eu estou dizendo isso daqui? Porque o ambiente que Zaqueu vivia não fez com que Zaqueu vivenciasse aquilo que o ambiente era normal. Vamos ser bem sinceros. Se Zaqueu está em um ambiente onde todo mundo faz isso de roubo, qual é a tendência do homem? Roubar também. Mas quando ele diz isso para Jesus, irmão, depois de ter subido numa figueira, depois de ter descido depressa, sem saber se ia se machucar ou não. Por quê? Porque queria estar com ele. Aí Zaqueu vai e faz o quê? Fala, não, se eu roubei, eu devolvo. E eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que eu entendo, irmão Alex? O ambiente que Zaqueu vivia não alterou e transformou Zaqueu no que o povo dizia que ele era. Zaqueu era o que o povo dizia que ele era, defraudador, ladrão? Eu acho que não. Pelo que ele fala para Jesus, eu acho que não. Olha só o que Jesus faz na vida desse homem. E para mim, Jesus só faz isso porque Jesus viu a sinceridade na vida desse homem. O ambiente que Zaqueu estava era um ambiente ruim, sim.
Era um ambiente de defraudadores. Sim. Era um ambiente mal querido pela sociedade. Sim. Era um ambiente que quando Jesus entra na casa dele, tu fica até com raiva. Como é que Jesus entra na casa desse homem? Ele era mal querido, sim. Mas ele nunca deixou as propostas do inimigo interferirem na sua seriedade. Por quê? Porque se ele deixasse, ele não teria falado isso daqui. O que eu quero que você entenda é: crente não pode dar desculpinha esfarrapada que o ambiente pressionou o suficiente para ele pecar. Porque eu não estou falando nem de um crente aqui, Zaqueu. E eu estou aplicando a mensagem às nossas vidas. Se um homem que não conhecia Jesus, só queria conhecer, conseguiu não defraudar, não roubar em um ambiente de defraudadores, como é que eu e você usamos a má desculpinha? Para analisar. O jovem usa desculpa: não, mas é porque a escola me induziu. Os adultos, quando tem uma oportunidade, usam desculpa: não, mas é porque meu emprego, se não fizer esses esqueminha, se não fizer essas maracutaia, se não der esse jeitinho, não tem como subir, não tem como crescer, não tem como andar. Tem como sim. Quem permanece íntegro é abençoado pelo Senhor. Servo de Deus não pode se comparar com o mundo que ele vive. Servo de Deus tem que ser diferente na maneira de viver. E eu trago essa palavra para mim e para você. O ambiente que você está não deve ser desculpa para você pecar. O que mais acontece nos dias de hoje são pessoas que pecam com desculpa pelo ambiente que vivem. Para analisar. Meu irmão, eu vou usar o exemplo do irmão Alex e do Elias aqui. Vou usar o exemplo de vocês dois aqui. Eu trabalhei um pouco com o Elias na obra e eu sei como que peão é. Meu irmão, se você for na onda de peão, você não toma ceia nem um mês. Se você for na onda do que rola nessas obras, meu irmão, Jesus, é só B.O. Mas o que nós temos que ver, irmãos? O ambiente que nós vivemos e que às vezes nós temos a necessidade de amparar e de trabalhar nesse ambiente, ele não pode ser desculpa para a gente pecar, para a gente cair. Olha que interessante, Zaqueu viveu neste ambiente e não se corrompeu. E ainda olhou e viu: eu preciso. Vamos buscar a ter, preciso buscar a ser. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu confesso que eu queria conhecer um pouquinho da história do homem que pregou para Zaqueu. Porque seja bem sincero, irmão, o homem que pregou para Zaqueu, ele foi muito convincente. O homem subir numa árvore, toda cheia de espinhos, só para ver. E na hora que Jesus fala com ele, olha o que Jesus diz: desce depressa, não é para demorar não. E o que ele faz? Ele desce. E por que eu estou dizendo isso daqui, irmão? Porque tem muito crente que nem sobe na figueira para ver Jesus. Se contenta em ver ele de longe. E por que se contenta em ver ele de longe? Porque sabe que quem chega próximo de Jesus é subordinado a ter que aceitar algumas transformações que implicam. Os discípulos que viviam e seguiam Jesus, eles precisaram abrir mão de algumas coisas. Para quê? Para estar ao lado de Jesus o tempo inteiro. Muitos dos que estavam na multidão iam para buscar algo de Jesus, mas a grande maioria, na hora que via Jesus apertar o cerco, fazia o quê? Ir embora para casa. Por quê? Porque queriam o que Jesus tinha para dar, mas não queriam ser consertados por Jesus. Agora olha o que Zaqueu faz. Zaqueu, ele está em cima. E quando Jesus fala, desce depressa, ele desce. Ele vai. E por que eu acho que isso aqui é interessante e importante, irmãos? Porque a gente precisa entender. Quando o Senhor Jesus nos chama, a gente não pode querer questionar o que ele vai tirar de nós. A gente não pode querer questionar o que a gente vai fazer e o quanto que a gente vai se machucar. A geração de hoje, meu irmão, ela está mandando Jesus esperar um pouquinho. Por quê? Porque ela não quer se cortar descendo da figueira. Ela não está disposta a sofrer escoriações
para ver Jesus. Enquanto vivo, disse: ei, se for preciso, vocês têm que morrer para não negar o meu nome. Vocês têm que ser minhas testemunhas. O que eu trago de mensagem para mim e para você nessa noite é que, em nome de Jesus, nós venhamos ouvir o chamado de Jesus da melhor e mais agradável maneira possível. Mas eu vou correr para poder encerrar. Eu disse que a parte principal dessa mensagem baseada nesses 2 pontos. Primeiro ponto, ele estava em um ambiente que teoricamente era de ladrão, mas ele não se deixou se corromper. Amém? Ele passou a vida inteira em um ambiente de ladrão, mas não deixou se corromper. Vamos ver agora o que acontece na vida dele? Porque agora, quando ele desce depressa a água, ele não está perante ladrão. Ele está perante o Salvador. Ele não está perante homens qualquer. Ele está perante o Senhor. E aí o Senhor chega e fala: eu quero, glória. Eu quero. Eu quero o quê, pastor? Eu quero ir na tua casa. Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é tremendo porque quem porventura eram os que iam na casa de Zaqueu? Quem porventura eram as companhias de Zaqueu? Eu estou conjecturando aqui, não está no texto, mas quem porventura era que estava com Zaqueu em um ambiente tão particular? Jesus falou: pois bem, eu vou lá no ambiente particular teu. Eu vou lá, e independente do que o povo fala, eu vou lá. Zaqueu desce apressando-se e recebe ele em casa de maneira alegre. É o que o texto diz. Estava tudo cortado, mas estava alegre. O povo já estava murmurando lá fora, mas ele estava alegre. O povo já estava falando: o que Jesus está fazendo na casa desse camarada? Mas ele já estava alegre. Por quê? Porque ele não tinha ganhado nada financeiro, ele não tinha recebido cura nenhuma. Mas aquele que era fiel estava tendo comunicação e intimidade com ele. Perceba, quem vai para o encontro de Jesus para ver quem ele é, irmão Alex, se alegra com o fato dele falar com ele. O problema é que a geração, ela vai disposta: eu só vou para Jesus falar comigo, eu só vou para Jesus me curar, eu já vou para Jesus me transformar. É por isso que tem um monte de crente que entra no culto triste e volta amargurado. Entra no culto triste e volta para casa desviadinha. Por quê? Porque acha que Deus é obrigado, que Jesus é obrigado a falar com ele. Aí olha o que Jesus faz. Jesus renega aqueles que estão seguindo, quem sabe há horas, quem sabe há dias. Jesus deixa de lado. E Jesus fala: tá vendo aquele camarada que só queria me ver? É com ele que eu vou falar. É com ele que eu vou ter comunhão. É com ele que eu vou ter intimidade. Deus não tem intimidade com quem está na presença dele com vontade de receber algo. Deus tem intimidade com quem está na presença dele por quem ele é. Por quem ele é. Aí olha que interessante. Ele se alegra. Por quê? Ele não queria nem conversar, Isabel. Ele só queria ver. Agora Jesus faz o quê? Jesus começa a quebrar paradigmas. Jesus fala: você quer me ver? Tá bom, você vai me ver, mas também você pode até me abraçar se você quiser. Você não só vai me ver, mas você também vai me receber na tua casa. Você não só vai me ver, mas também vai ver eu liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu vou liberar uma palavra sobre essa mensagem, sobre a tua vida aqui nessa noite. Se você chega na presença de Deus buscando ter alguma coisa, você vai ver Jesus entregar para alguém que você nem imaginava que estava na fila, e você vai ficar de boca aberta. Mas se porventura você vem para a casa do Senhor, você vem para a presença do Senhor para ver como Ele é, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, fica tranquilo, Deus vai te surpreender naquela relação que Ele tem contigo. Aquilo que você pede é pouco comparado com aquilo que Jesus vai fazer. Você quer só ver? Jesus vai ter comunhão contigo, Jesus vai ter intimidade contigo, Jesus vai te entregar muito além daquilo que você pediu. Jesus vai te entregar. Mas o que é lindo aqui nessa mensagem é que eu disse que o primeiro ponto é: Zaqueu, ele viveu com homens, ladrão, publicanos, e não se corrompeu. Só que olha que interessante, irmão Alex. Jesus entra na casa de Zaqueu. Entrou na casa. Jesus entrou na casa. Jesus fez o quê, irmão? Entrou. Por que eu sei que Jesus entrou? Porque o texto diz
de Zaqueu, desceu apressadamente e o recebeu na sua casa alegremente. O verbo aqui, o recebeu, está atrelado à sua casa no versículo anterior. Então, Zaqueu recebeu Jesus. E só em receber Jesus, Ágata, olha o que o camarada fala. Olha só, ele viveu com homens ruins, Isabela, e não se corrompeu, mas só recebeu Jesus em casa. Ele se levanta e ele diz: Senhor, Senhor, eu estou a fim de dar aos pobres metade do que eu tenho. Senhor, Senhor, se porventura um dia eu roubar alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Pegue essa mensagem que o Senhor colocou na minha vida para pregar sobre a sua vida aqui nessa noite. Na presença dos homens, nós não podemos nos corromper. E nós temos essa capacidade, Lucas, de não se corromper. Mesmo se as pessoas são as mais fiéis de todas, nós temos a capacidade de não se corromper. Só que na presença de Jesus é diferente. Na presença de Jesus é impossível se aproximar dele, ter comunhão com ele e não ser mudado, e não ser transformado. O que eu te digo é, se você entra na presença de Jesus, algo em você tem que mudar na hora. Isso aqui é tremendo, irmão. Porque você pode passar a vida inteira ao lado de presidiários e você ainda tem a condição de não se corromper. Só que quando você entra aqui dentro, quando ele fala contigo e você fala com ele, é impossível você permanecer da mesma maneira. Pastor, mas eu estou vendo Jesus, mas continua da mesma maneira. Isso quer dizer que você está vendo Jesus fazer coisa, mas você não está tendo comunhão com ele, intimidade com ele. E aí eu trago essa mensagem para o meu e teu coração. Recebe Jesus na tua casa, recebe Jesus na tua vida. Não liga porque ele vai pedir para você tirar, não liga porque ele vai pedir para você parar, não liga porque ele vai pedir para você abrir mão. Sabe por quê? Porque você vai ter o privilégio de poder fazer coisa para ele, porque a presença dele vai te satisfazer. Aleluia. A presença de Jesus satisfaz a nossa alma. Aí olha que interessante, do lado de fora da casa, Ágata, o povo falando, Jesus é doido, entrou na casa de um ladrão. Do lado de dentro da casa, Lucas, o homem falando, Jesus, eu não preciso de tudo que eu tenho, vou dividir o que eu tenho. Perceba, quando ele fala que vai dar metade do que ele tem, não é se ele for ladrão. Olha o que o texto diz, ele se levanta e diz, Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens. O texto aqui vai dizer, ponto e vírgula. Só que no texto original, a gente vai ver que não existe uma continuação na frase. Ele já chegou falando, Lucas. O Jesus que entrou na minha casa fez tanta coisa que eu já quero. Eu não preciso de tudo que eu tenho, não. Se eu estou vivendo com 100, eu vivo com 50. Mas eu vou doar os outros 50 para alguém que precisa. Aí ele chega e fala, se eu roubar alguém, eu posso até falir, mas eu vou entregar 4 vezes mais a cada um. Ele, lógico que ele diz isso porque ele sabe que ele não era ladrão. Pela minha crença, pelo texto que está aqui, para mim, ele não era ladrão. Só que olha que interessante, do lado de fora da casa, o povo que não dividiu nada, o povo que foi para receber de Jesus, ou para julgar Jesus, ou o povo que foi para a presença de Jesus com segundas intenções, está falando, o cara de lá de dentro é ladrão. Jesus não podia estar com ele. Enquanto dentro da casa, o cara está curvado, dizendo, Deus, eu vou ajudar os necessitados. Jesus, eu vou ajudar os necessitados. Por quê? Porque a tua presença mudou muita coisa em mim. E se porventura, Jesus, em algum momento eu defraudei alguém, ou eu roubei alguém, ou eu tirei aquilo que não era meu, Jesus, eu lhe prometo que eu vou entregar 4 vezes mais. É isso daqui que Jesus faz, irmão. É isso que Jesus faz na nossa vida. Em um pequeno momento, Jesus, ele é capaz de transformar a nossa vida por completo. E não adianta a gente chegar e falar que a gente se convence pelas vontades do mundo, por causa das influências, se
verdadeiramente, às vezes, a gente não deixamos e não somos influenciados por Jesus. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é que a geração de hoje está fazendo ao contrário. Ela está se influenciando com a multidão. Ela está se influenciando com a vida que segue, com os publicanos. Ela está se influenciando com os publicanos para querer receber algo. E ela está deixando de ser influenciada por Cristo. Ela está deixando de Cristo Jesus a influenciar. Por quê? Porque viver o evangelho de Cristo Jesus requer renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. A gente vai precisar renunciar a algo. E em nome de Jesus, a mensagem que eu trago para mim, para a tua vida nessa noite é: não se deixe ser influenciado com o que o mundo te dá de ofertas no dia a dia. Mas não se prenda para ser influenciado por Jesus quando Ele entrar em um ambiente de comunhão convosco. E aí o que é interessante é, o homem fala isso. E não é porque o homem falou de dinheiro. Não. É porque Jesus viu o coração sincero. E olha o que Jesus disse: hoje veio a salvação para essa casa. Perceba que, para mim, Zaqueu não foi buscar isso aqui não, irmão. Zaqueu só foi conhecer. Só que quem conhece Jesus se aproxima dele. E vai para conhecer Jesus, não para querer coisa. Quem vem para a presença de Jesus, irmã Eleni, para querer coisa de Jesus, às vezes fica até perto dele, mas não tem como com ele. Agora, quem vai para a presença de Jesus para conhecê-lo, se aproxima. Quem se aproxima, leva ele para casa. E quem leva ele para casa é transformado o suficiente para receber salvação. A mensagem de ontem ela é importante porque nós precisamos galgar e querer salvação. Diariamente. Só que o que eu trago para mim e para você aqui hoje é: nós precisamos nos aproximar de Cristo. Não pelo que Ele tem, mas sim pelo que Ele é. E quando nós fazemos isso, nós levamos Ele para a nossa vida. Nós levamos Ele para a nossa casa. Nós temos comunhão com Ele. E é assim que a salvação, ela se encontra conosco. A nossa comunhão com Deus, Cristo Jesus, ela verdadeiramente nos faz encontrar coisas grandes. Aí Jesus complementa dizendo algo que precisava dizer aos que estavam fora. E ao que ele diz: pois também este é filho de Abraão. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus iguala publicano a todos os que estavam murmurando do lado. A única diferença é que enquanto metade da multidão murmurava do lado de fora, Jesus tinha comunhão com aquele que estava dentro. E aí olha o que Jesus disse para encerrar: porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Jesus reconheceu que quando Zaqueu estava no alto da árvore, Zaqueu, Lucas, estava no alto da árvore, árvore dolorida, árvore que machucava, ele estava lá. E a única coisa que Zaqueu queria, sabe o que era? Um GPS. O que Zaqueu queria? Zaqueu só queria um norte. Zaqueu só queria Zaqueu só queria uma trajetória. E aí Zaqueu olha e fica sabendo que quem ia passar, olha que interessante, Jesus ia só passar ali. É o que o verso primeiro diz. Jesus ia passar. Mas olha que interessante, o caminho estava passando. Eu quero tentar ser entendido aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Eu sou o caminho, a verdade e a... Olha que interessante. O caminho estava passando. E aquele que havia perdido estava lá em cima da árvore. Fazendo o quê? Procurando lugar. Procurando caminho. Procurando norte. Sabe qual é a maior tristeza? A maior tristeza é que tinha uma multidão ao lado do caminho perdida, que não decidiu tomar postura alguma para poder encontrar o caminho certo. Mas aí olha o que Jesus diz: eu
vim salvar o que se havia perdido. E eu trago essa mensagem para o meu coração e para o teu coração, baseado no fato de que na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus, a nossa vida, ela precisa mudar em algo. O Evangelho de Cristo Jesus requer renúncia, mas o Evangelho de Cristo Jesus é concluído com salvação. Em nome de Jesus, eu te garanto com 100% de certeza, vale a pena arquitetar um plano para vê-lo. Vale a pena subir em uma figueira brava para vê-lo. Vale a pena descer depressa e, por mais que se ferir, vale a pena descer depressa para vê-lo. Vale a pena recebê-lo na sua casa. Por quê? Porque por mais que ele possa dar carro, possa dar casa, possa dar cura, possa dar milagre, possa dar bênção material, tem uma coisa que só ele pode dar. É a salvação e é a vida eterna. Então, em nome de Jesus, eu não sei o quanto tu tem buscado, mas não deixa de ser uma pessoa que busca quem Cristo é, para ser uma pessoa que acompanha Cristo pelo que Ele tem. Vou repetir isso daqui, pelo amor de Deus, para isso ficar no seu coração. Não deixe de ser uma pessoa de que busca quem Cristo é, que faz um sacrifício para buscar Cristo todos os dias, para ser uma pessoa que está ao lado dele, que anda com ele, que vive ele, mas que no fundo só está com ele por aquilo que ele faz, só está com ele por aquilo que ele tem. Busque Jesus por quem ele é, e eu te garanto, o que ele tem para oferecer, que ele não está dizendo, é muito maior. Perceba que Jesus não dá para esse homem o que a multidão vai buscar. Alguém viu, alguém percebeu Jesus dá cura, Jesus dá milagre, Jesus dá casa, Jesus dá carro? Não. Jesus não deu para esse homem o que a multidão buscava. Jesus deu algo muito maior. Às vezes, nós queremos de Jesus algo e nós abrimos mão de receber o que Ele quer nos dar. Nós queremos de Jesus tanto algo em específico e nós abrimos mão de receber o que Ele tem para nós. Eu posso te garantir uma coisa, o que Cristo Jesus tem para você é muito melhor do que aquilo que você pede. É muito maior do que aquilo que você espera. E eu te garanto, que se você for para a presença de Jesus, para buscar quem Ele é, certamente que a sua vida vai ser mudada. Curve a sua cabeça, que eu quero orar pela tua vida. Eterno Deus, eu preguei a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Nada do que pus aqui é meu, nada do que ausentei de dizer aqui é teu. Eu creio, Senhor, que eu ministrei essa palavra, que é uma mensagem de ensino para essa igreja, e eu creio, Senhor, que essa igreja, ela aprende nessa noite, que ela não pode se desculpar por causa do ambiente que ela vive. O ambiente que ela vive pode ser de mentira, ela não vai ser mentirosa. O ambiente que ela vive é um ambiente de prostituição, ela não vai se envolver com isso. O ambiente que essas pessoas vivem são ambientes de caos, de terror e de trevas, mas ele e ela não vai se misturar com esse ambiente. Pelo contrário, vai sentir desejo diário de buscar a tua presença, de buscar quem o Senhor é, de buscar o caminho, a verdade e a vida, de buscar verdadeiramente aquele que o Senhor é. E eu quero te pedir, Pai, nos enxerga em cima da árvore te buscando, e mesmo que isso venha doer, nos pede para descer, nos pede para se aproximar, nos pede para abrir mão de algumas coisas se for necessário, mas permanece conosco, Jesus. Pousa conosco, Jesus. Tem intimidade conosco, Jesus. E se for da tua graça e da tua misericórdia, Senhor Jesus, que o Senhor Deus nos permita alcançar a maior dádiva que o Senhor veio a este mundo para nos entregar, a vida eterna. Pai, a essa igreja que está sobre a minha liderança, sobre o meu pastoreio, eu te peço que não venham ter pessoas que vêm para a tua casa para receber algo em troca, mas que venham ter pessoas que vêm para a tua presença para ver e ter comunhão com quem o Senhor é. Permanece conosco, Jesus,
se revela para nós como um caminho, como luz nesta escuridão, como luz no meio dessas trevas, se revela para nós como caminho, como luz. E certamente que só assim alcançaremos um encontro maior com o nosso Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Deus continue te abençoando de uma maneira especial e que você fique com essa palavra no vosso coração.